Mas eu me sinto muito à vontade aqui. Essa igreja e a igreja lá de Passa Quatro, a igreja presbiteriana de Passa Quatro, são as nossas igrejas mães, né? No plural mesmo, né? Essa aqui, mãe da Lidiane, e a de Passa Quatro, a minha mãe. Foi nessa igreja que a Lidiane cresceu, que ela amadureceu na sua fé, que ela fez a sua pública profissão de fé. Aqui ela conheceu alguns propósitos de Deus para a vida dela. Da mesma forma aconteceu comigo lá em Passa Quatro. E aprove a Deus que, logo depois que nós nos casamos, em 2009, eu já era evangelista lá em Passa Quatro, junto com o reverendo Jair Davi, que foi pastor aqui, né, também. Já há 10 anos, eu fui evangelista lá em Passa Quatro por 10 anos. E durante aquele tempo, sempre o conselho daquela igreja se reunia dizendo assim: ano que vem o Davi vai para o seminário, ano que vem o Davi vai para o seminário. Foram 10 anos. Então, quando eu lido com os meus seminaristas lá na minha igreja, eu falo: fica calmo, hein, que tudo tá, no final está tudo certo. E depois de 10 anos, nós tivemos um convite para ir para Curitiba. Lá em Curitiba eu fiz seminário. Enquanto fazia seminário, nós plantamos uma igreja na periferia da cidade. Um desafio muito grande para quem saiu de cidade pequena, né? Embora a Lidiane já tivesse vivido um tempo no Rio de Janeiro e eu em Belo Horizonte, mas quando nós fomos para Curitiba para morar, para plantar uma igreja naquilo que outras cidades se chamaria de favela, Curitiba é difícil a gente falar favela, porque a gente conhece Rio, São Paulo, então Curitiba é outro universo. O que eles chamam de favela lá, a gente chama de periferia, no máximo, bairro popular. Então é outra cultura, mas mesmo assim é uma cidade grande, 3 milhões de habitantes. Nós tivemos como vizinho de frente da casa onde nós começamos aquela igreja, o chefe do tráfico no bairro, que é nosso amigo até hoje, o Carlão, né? Carlão e os seus filhos passaram a nos acolher ali, os filhos dele começaram a frequentar a igreja, foi um grande desafio. E depois da minha formatura no seminário, eu já fui ordenado e logo naquele ano eu fui convidado então para ir para a Igreja Presbiteriana de Curitiba, que o pessoal conhece como Central. Então eu saí de Passa Quatro, ali diante de Conceição do Rio Verde, fomos para a periferia de Curitiba e de lá nós fomos para uma igreja centenária, gigante. A nossa igreja hoje já passou da casa dos 2.400 membros. Então você imagina o tamanho do desafio que Deus tem nos dado, né? Mas o maior deles foram os nossos filhos, né? Você que esteve aqui pela manhã, que ainda não conhecia, a Isabela, de 12 anos, e o José, de 7 anos, são duas crianças autistas, né? E quando nós tivemos o diagnóstico das crianças, a nossa vida virou de cabeça para baixo. Quando nós nos conhecemos no acampamento lá de Itaiandu, de carnaval de 2006, depois a gente foi para Curitiba em 2010, a gente não tinha ideia, né, do que Deus tinha preparado para nós. E isso tem, de fato, sido uma experiência incrível, né? O autismo é ainda um campo muito encoberto a ser explorado pela ciência, né? Inclusive nesse inteirinho a Lidiane, que até então tinha sua formação dedicada à pedagogia, ao magistério, né, como professora, coordenadora pedagógica. Depois a Lidiane se especializou em autismo. A Lidiane hoje ela é neuropsicopedagoga e está cursando mais uma pós-graduação em neurociência e educação. Eu embarco com ela nessa aventura, aprendendo com ela, e a minha teologia também tem sido revisitada por essa perspectiva da inclusão, né? A ponto da gente ter o privilégio de rodar o Brasil inteiro, em várias igrejas, contribuindo numa reflexão nessa perspectiva, né? A importância da inclusão. Evidentemente, quando a gente usa essa palavra inclusão, às vezes ela pode ter uma conotação ambígua, né? Nós não estamos falando aqui de inclusividade, nós não estamos falando aqui da diversidade como socialmente se prolifera, nós estamos falando de neurodivergência, né? Nós estamos falando de inclusão de pessoas com deficiência, né? Por isso a gente tem usado mais a palavra acolhimento,
para ficar um pouco mais claro nesse aspecto, né? Então, basicamente isso tem sido a nossa vida. Eu estou pastor lá na Igreja Presbiteriana de Curitiba há 11 anos. Tenho tido o privilégio também de caminhar junto a uma autarquia da nossa igreja, a PECOM. Não sei quantos já ouviram falar da PECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Deus também nos colocou lá dentro, nesse mandato do Supremo Concílio, que termina o ano que vem. Então, eu tenho estado conselheiro juntamente de irmãos muito preciosos, reverendo Hernandes, reverendo Roster Guimarães, reverendo J.R. Vargas. Então, tem sido para mim uma escola também estar junto a esses irmãos nesses últimos anos. Isso também faz da minha agenda bastante densa, porque quando eu não estou viajando para pregar, falando sobre acessibilidade, acolhimento e inclusão, estou viajando para pregar em nome da IPB em algum congresso e aí por aí vai. E aí isso tem feito também da nossa agenda bastante desafiador. Contudo, pastor, quando nós estamos aqui, nós estamos, volto a dizer, em casa. Então é um grande privilégio. Só peço desculpas porque eu não trouxe a vestimenta mais adequada, irmãos, para essa ocasião, né? Mas, por outro lado, eu brinco quando eu estou lá em Passa Quatro, que é bom quando eu estou lá em Passa Quatro, e eu sou, entre aspas, só o da visão, sabe? A gente sente falta disso. E aqui eu também tomo a liberdade, apesar da honra que me é concedida, a minha, Lidiane, mas aqui é o da visão, né? Todo mundo me chama assim e eu amo isso. Eu sinto falta disso, né? Estar aqui é lembrar de onde Deus começou tudo na nossa vida. Quando vinha para cá, ainda namorando com a Lidiane, algumas reuniões que a gente tinha naquela época de jovens, né? Cadê o Jay ali, o Michel, que eu estou olhando daqui, só os dois daquela época, lógico, o pastor e a Rita. Cláudio vinha de vez em quando também, Vavá, mas tinha outras pessoas que não estão aqui hoje, e a gente, naquela época, a gente já vislumbrava algumas coisas, nós ministrávamos louvor por aí, eu tocava com algumas pessoas, não imaginava, né, o que Deus tinha preparado para nós, né? A Bíblia Sagrada diz que desde a antiguidade não se viu nem se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que o amam, né? Paulo reescreveu isso dizendo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Evidentemente que ele está falando da eternidade, mas a eternidade começa aqui, começa na nossa história, começa no dia a dia. Falava com um amigo ainda anteontem à noite, sobre isso, né? Sobre a importância dos dias que o Senhor Deus nos dá. A eternidade, ela passa pela história. Ela passa pela nossa vivência, pela nossa experiência. Ninguém nasce redimido, pelo contrário, a nossa teologia diz que nós nascemos perdidos, completamente perdidos. E é na história que nós somos achados e alçados para a eternidade. Então essa história é uma história que acontece cheia de imprevistos, né? A Bíblia Sagrada diz que lá em Provérbios 16 que o coração do homem faz planos. Mas e a resposta certa dos lábios? Vem de quem? É lógico que Deus não está falando assim, planeja o quanto você quiser, porque quem manda mesmo na história sou eu. Não é isso que Deus está dizendo. Pelo contrário, Deus está dizendo ali, planeje, seja previsível, faça a sua parte, se dedique e deixe a execução comigo, né? Então nós planejamos, mas o Senhor nos surpreende. E para tentar falar um pouco de tudo isso, tentando juntar aqui um pouco dessas peças todas, e pegando carona nessa temática que a gente tem falado, aproveitando um pouco da devocional da escola dominical, que o presbítero Cláudio trouxe, na história de Gideão, e ele usou uma expressão num dos pontos da reflexão na abertura da escola dominical, dizendo assim, que Deus sempre provê para nós os recursos, né? E também na fala da Lidiane, na oportunidade que lhe foi concedida, eu queria convidar você para ler comigo, lá no livro do Êxodo, capítulo 4. A Lidiane mencionou rapidamente esse texto, enquanto a gente pelejava aqui com o computador, talvez alguns nem tenham percebido tanto, porque a gente estava tão distraído, mas é um texto que norteia um pouco a nossa reflexão. E Êxodo capítulo 4, ele faz parte
Aí, pelo menos esses 5 primeiros capítulos do livro do Êxodo, eles são emblemáticos, eles são... evidentemente que toda a Bíblia Sagrada é carregada de uma sabedoria, de uma demonstração maravilhosa do poder de Deus, mas existem alguns textos que são, digamos, algumas chaves, e não apenas chave histórica, mas também chave hermenêutica. Olha para mim, deixa eu explicar uma coisa antes da gente ler, talvez isso ajude você a entender. Tem um princípio bíblico, um princípio teológico, vamos dizer assim, de interpretação da Bíblia Sagrada, que apesar dela ser escrita primeiro o Antigo Testamento e depois o Novo, a regra de interpretação bíblica é que o Novo é que dá sentido para o Velho. Não é o Velho que nos conduz para o Novo Testamento, está entendendo? De tal maneira que se você tem o Antigo Testamento, você não tem Cristo revelado como tal, como a gente tem no Novo. Os judeus, por exemplo, se apegam a isso, eles chamam isso de Torá, Nibim e Ketubim, que é Pentateuco, livros proféticos e de sabedoria. Sem Cristo como chave hermenêutica, tudo que tem ali é muito bonito, é muito lindo, é poderoso, mas não revela quem é o Senhor. O autor de Hebreus vai dizer que Cristo, nosso Senhor, é a expressão, lá no primeiro capítulo, ele é a expressão exata do ser de Deus. O Deus do Antigo Testamento se revela plenamente em Cristo, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, para a gente entender o Antigo Testamento, a gente precisa do Novo. Porque Cristo é como se fosse uma lanterna que joga luz lá no comecinho da Bíblia e a gente enxerga. Aliás, quando Deus diz haja luz, João lá no primeiro capítulo do seu Evangelho vai dizer assim, ele era a luz, ele que é Cristo, né? Então desde o começo a gente vê Jesus. E por que eu estou falando isso? Porque no Antigo Testamento, à luz do Novo, estão acompanhando comigo, irmãos? A gente vai ver que alguns personagens do Antigo Testamento a gente chama de tipos de Cristo, né? Ou seja, a sua vida, o que Deus fez na vida deles e através da vida deles, aponta para Cristo. De tal maneira que quando a gente lê a vida deles a partir de Jesus, nós conseguimos entender com muita mais profundidade o significado daqueles feitos que Deus operou através da vida deles, entendeu? Então Moisés, que é aqui o protagonista desse texto, ele é tido como um tipo de Cristo. Aliás, o nome Moisés, Moshe em hebraico, vem do verbo moshar, que quer dizer tirar, livrar, libertar, né? Por isso que ele tem um nome, a filha do faraó dá um nome para ele, dizendo, chama Moisés porque das águas o tirei. E Moisés é aquele que é levantado por Deus para tirar o povo da escravidão. Ele é um tipo de Cristo, porque Cristo quem nos tira do pecado, nos leva para Deus, nos liberta. Está entendendo esse fio assim, condutor? Então, é importante a gente ter isso em mente quando a gente vai ler essas histórias do Antigo Testamento, para a gente não ficar só na história, para a gente procurar mais profundidade nisso. Então, sem mais delongas, só com essa introdução assim de pano de fundo, eu quero ler com você capítulo 4, apenas a partir do versículo 10, nós vamos ler do 10 até o versículo até o versículo 15, pode ser. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu o Senhor, quem fez a boca do homem, ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, me matarás, e me porás na boca as palavras, eu serei com a tua boca, e com aquele que vos ensinarei o que deveis fazer. Amém.
Vamos orar. Pai Santo, lemos a Tua palavra. Desde o começo do culto nós suplicamos para que o Senhor fale conosco. Mas eu não posso falar nada se não for através do Teu Espírito. Eu posso falar, Deus, a noite toda e não fará a menor diferença. Mas basta uma palavra do Senhor ao nosso coração, vinda do Teu Espírito, para que a nossa vida seja impactada e transformada. Portanto, ser propício a nós, apesar de miserável pecador, e edifica a Tua casa, glorificando assim o Teu nome, em Cristo Jesus que oramos. Amém. 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 Irmãos, na igreja, existem dois aspectos que andam juntos e que caracterizam o que é a igreja na sua essência. A palavra igreja, inclusive, a palavra utilizada para traduzir igreja, como a gente tem em português, ela vem de uma palavra grega, eclesia. Alguém já ouviu falar nessa palavra? Eclesia. Eclesia é uma palavra, traduzida por igreja, ela é formada por duas palavrinhas, um prefixo ek, que é uma preposição, e o verbo kalel, eclesia, eclesia. Kalel é chamar, um chamado, chamar, né? Em inglês, to call, chamar, de kalel, vem de kalel, o verbo em inglês vem do verbo em grego, né? E ek é a ideia de você extrair, tirar para fora. Então, eclesia é um chamado para fora. O ponto é, para fora de onde? Né? Chamado por quem? Para o quê? Então, está implícito no ser igreja. E outra coisa importante, parênteses aqui. Igreja não é uma instituição, nunca foi. Historicamente ela ganhou esse contorno, mas originalmente, quando a gente vê na Bíblia Sagrada essa palavra aparecendo, igreja, em nenhum momento da história, em nenhum momento da narrativa bíblica, houve-se a pretensão de que a igreja fosse relacionada como uma instituição, uma denominação, uma organização religiosa, muito menos um prédio. A palavra igreja, por exemplo, em Mateus capítulo 16, o Senhor Jesus pergunta para os discípulos, a partir do versículo 23, se não me engano, ou 26, ele fala, quem diz o povo ser o filho do homem? Referindo-se a si mesmo. Aí eles dizem assim, uns dizem que tu és Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Ele então se volta para os discípulos e diz, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro diz o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus se volta para Pedro e diz, bem-aventurado é Simão Barjonas, ou seja, Simão, filho de João, porque não foi nem carne nem sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Em verdade te digo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando ele fala a minha igreja, ele não está falando que ele vai abrir uma denominação. Ele não está falando que ele vai revolucionar o judaísmo. Ele está se referindo ao seu povo, que é o mesmo povo lá do Antigo Testamento que a gente chama de Israel, né? E agora continua sendo povo, mas não um povo ligado a uma etnia, ligado a uma descendência familiar, ou seja, de Abraão, mas agora uma igreja, um povo que é reunido a partir de todos os povos, tribos, línguas e nações, como a gente vê no livro do Apocalipse, capítulo 9, lá no céu, né? Uma grande multidão formada por pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações. Então, igreja na Bíblia, ela sempre dá a conotação de gente. Eu gosto muito de uma expressão de um professor que eu tive, que falava assim, que igreja é mutirão. Eu gosto desse negócio. Quando você começa uma igreja, quando você tem essa experiência de plantar uma igreja, de começar do zero, como nós tivemos lá em Curitiba, né, hoje é pastoreado, inclusive, por um menino que foi fruto daquele trabalho, né, reverendo Paulo, que era o Paulinho, mas agora é o reverendo Paulo, né, igual o da Visão, que agora é o reverendo Davi. A gente vê isso acontecendo, a gente constrói uma igreja, um templo. A gente faz muito mutirão, é um mutirão para pintura, é um mutirão para telhado, é um mutirão para espalhar brita, é mutirão em cima de mutirão, e essa igreja acontece. Porque a igreja é isso, a igreja é uma comunidade. A igreja expressa
o ser de Deus. Por exemplo, no documento de fé, na declaração de fé mais antiga da igreja, chamado Credo Apostólico, alguém já ouviu falar? A gente tem lá, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio no Filho, creio no Espírito, creio na igreja, na Santa Igreja Universal, católica, a palavra usada ali que quer dizer isso. Então, a igreja, ela é essa expressão do ser de Deus. E Deus é um ser comunitário. Deus é Pai, Filho. Você está entendendo isso? Igreja é isso. E a igreja, ela reúne, eu estava dizendo há pouco, dois aspectos que a traduzem como tal, que são aspectos exclusivos e aspectos inclusivos. O nome, chamado para fora, né? Traz aspectos inclusivos. Chamado para fora, quais são os aspectos inclusivos da igreja? Estão ligados ao seu aspecto missional. A igreja tem uma missão. Qual é a missão? Para que nós somos chamados? Qual é a missão da igreja? Vamos lembrar, o Pedro traduziu isso para a gente. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois, pode falar aí, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, aspectos exclusivos. Mas ele completa dizendo, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que não eres povo, agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então nós somos raça eleita, raça sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade de Deus, tudo isso aí, a fim de, ou seja, dentro de um propósito. Então o aspecto inclusivo diz respeito a isso, ao nosso chamado para proclamar o Evangelho. Isso é inerente na igreja, isso define a igreja. Mas tem uns aspectos exclusivos, que são o quê? As doutrinas da graça de Deus, o revestimento do Espírito Santo. Isso são coisas para quem se torna igreja. Então são privilégios, vou dizer assim, são dons, são presentes exclusivos do povo de Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então isso faz da gente uma igreja com aspectos exclusivos, mas que se traduzem numa manobra inclusiva. A gente só desfruta do ser igreja quando nós exercemos o ser igreja. Está entendendo isso? Vou repetir. Nós desfrutamos, deleitamos do ser igreja na medida que nós proclamamos ou exercemos o ser igreja. E a história de Moisés, o pastor Marcelo, a história de Moisés, está falando de igreja? Pois é porque, como eu disse, Moisés é um tipo de Cristo. Moisés prefigura a igreja, e Moisés prefigura os crentes. E Moisés, a história de Moisés é uma história de inclusão incrível. O que aconteceu é que Israel naquele tempo, resumindo rapidamente, agora que eu vi que o tempo já está acabando, pastor, eu nem comecei a falar ainda. Vamos lá, gente. A história de Israel, ela diz que Moisés é um milagre. O povo do Egito o povo de Israel se multiplicou ali no Egito. O faraó começou a mandou matar todos os meninos que nascessem. Moisés, você sabe da história dele, né, gente? Ele foi preservado, achado junto às águas. E ele ali tem o privilégio de ter sido não apenas resgatado pela filha do faraó, mas ter sido criado pela sua própria mãe e incluído na sociedade mais moderna e poderosa da época, que era o Egito. E lá ele cresce, ele tem a oportunidade de estudar, ele tem a oportunidade de crescer, de se tornar um príncipe do Egito. Mas toda exclusividade de Moisés se traduziu no ministério inclusivo de Deus, porque Deus usou a vida de Moisés para traduzir aquilo que a gente precisa ser como igreja. Como que Deus faz isso? Quando Deus chama Moisés. E Deus chama Moisés, irmãos, eu quero chamar a sua atenção para isso agora. Não apenas de uma forma sobrenatural, mas de uma forma contraditória. Por que é sobrenatural? Você se lembra como que foi o primeiro encontro de Moisés com Deus? Está na logomarca da nossa igreja, inclusive, né?
numa sarça ardente, que Moisés estava ali nos arredores das montanhas onde ele apacentava as ovelhas do seu sogro Jetro, e ele se depara com algo assim, a gente chama isso na teologia de teofonia, ou seja, uma manifestação sobrenatural de Deus, assim, um negócio que extrapola a lógica, a química, a física, a razão, o ser descritivo, dentro dos aspectos palpáveis, humanos. E ele vê aquele negócio e ele se aproxima, e aquela sarça não apenas queimava e não se consumia, mas a sarça falava, coisa que se não tivesse na Bíblia, você ia falar que é história de pescador. Uma árvore que fala e que queima, e que não queima. Ali estava Deus. Então, aspectos sobrenaturais. Agora, por que são antagônicos, ou seja, que são improváveis? Porque Deus não chamou o melhor. Moisés podia ter uma boa formação do Egito, Moisés podia ser uma pessoa cheia de diplomas na parede, mas quando ele foi confrontado com o desafio que estava proposto para ele, que era ir lá, dizer ao faraó, para libertar o seu povo, que é o que prefigura a nossa missão, nós somos enviados por Jesus para essa cidade, para essas pessoas, para dizer que Deus tem um projeto na vida delas, que Deus ama essas pessoas a despeito do seu pecado, tá vendo? Quando Moisés se depara com isso, ele fala assim, eu não sou capaz, eu não posso. E Moisés não estava ali se esquivando, Moisés estava falando sério. Aqui diz para a gente então Moisés disse ao Senhor, quando o Senhor chamou Moisés, então você vai lá falar para o faraó, libertar o meu povo. Aí Moisés vira para o Senhor e fala assim, eu não posso. Versículo 10, aí se tiver com a sua Bíblia, ele fala assim, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois falasse ao teu servo, eu sou pesado de língua, pesado de boca. Alguns vão dizer que ele era gago, a gente não sabe qual era o problema exato aqui, mas uma coisa é fato, Moisés tinha um problema de comunicação, não sabia falar direito. E muitas vezes, irmãos, muitas vezes não sempre, nós sempre temos uma boa resposta para Deus, como igreja, quando a gente olha para a nossa própria vida e somos confrontados na nossa capacidade. Sempre temos, sempre teremos. Mas o que Deus faz com Moisés? Ele fala assim, Moisés, isso aqui é maravilhoso, ele fala assim, Moisés, versículo 11, quem fez a boca do homem? Essa sua boca que não fala direito, essa sua boca pesada, essa sua língua presa, travada, quem fez você assim, Moisés? Não sou eu, o Senhor? Ou mais do que isso, quem fez o mudo, quem fez o surdo, quem faz o que vê, ou o cego, não sou eu, o Senhor? Então Deus está olhando para mim, para você, e dizendo assim, que não importa, de verdade, não importa quais sejam as nossas limitações, Deus quer nos usar, queridos. E quando você tem duas crianças autistas, e você fala assim, Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Pelo menos que fosse uma só, não os dois. E mais eu depois no meio do caminho. Coitada da Lidiane, você tem que orar pela Lidiane, gente. Pensa numa dona que todo dia se depara com 3 neurodivergentes. Por enquanto, que eu não sei se ela também não tem um diagnóstico. A gente olha e fala assim, não dá. Aí Deus vem e lembra assim, dá. Gente, o Moisés insiste, ele fala, Senhor, eu sei que foi o Senhor, eu entendo, envia qualquer outro. O versículo 14 diz que se acendeu a ira do Senhor. Eu falo assim, não é possível, Moisés, não estou acreditando nisso, mas eu vou levar em consideração. Deus leva em consideração as limitações de Moisés e fala assim, olha aí Arão, seu irmão. Arão fala bem. Então vamos fazer o seguinte, eu não abro mão de você. Você vai falar para Arão, eu vou falar com você vai falar com Arão, e o Arão vai falar para o faraó. Deus oferece suporte para Moisés. Deus não abre mão de Moisés. Então deixa Deus falar o seu coração. Deus não abre mão de você, com todas as suas limitações. A sua vida é imprescindível
para Deus cumprir os propósitos dele na história. Imprescindível. Tem pessoas que Deus quer alcançar que é imprescindível que seja através da sua vida. Ou você acha que as pessoas que você se relaciona todo dia são colocadas assim aleatoriamente no seu caminho? Se você pensa assim, você precisa melhorar a sua cabeça em relação a Deus. Porque Deus é quem conduz a nossa vida, é Deus quem conduz a história. E Ele nos chama como igreja para a gente ser igreja a despeito das nossas limitações. E você precisa sair daqui dessa noite lembrando dessa verdade inescapável, poderosa. Deus conhece as suas limitações, mas Ele não abre mão de você. Deus te criou assim. E é no meio dessas limitações que Deus te transforma. Nós olhamos o Moisés aqui e vamos ver Moisés no final da vida. Da próxima vez que eu vier, eu prego no final da vida do Moisés, senão não vai dar tempo hoje. A gente vê uma pessoa completamente transformada. Vamos olhar para o apóstolo Pedro, muito parecido com Moisés. Não tinha condição nenhuma para ser apóstolo, dos olhos humanos. Atravessava tudo, falava antes dos outros, negou Jesus, irmãos. Mas foi chamado por Jesus, pelo próprio Jesus, dizendo: você me ama, Pedro? Eu te amo, o senhor sabe que eu te amo. Então segue em frente, Pedro, porque eu te chamei. E a mensagem que o Senhor tem para nós aqui como igreja é que Deus tem sim bênçãos, irmãos, que são exclusivas. Tem coisa que as pessoas só vão provar de fato quando conhecerem a Deus. E você sabe disso. Você sabe que tem coisa na sua vida, que tem bênçãos que você só vai desfrutar se você estiver andando com Jesus. Não adianta. Isso é racional, isso é lógico. Certo? Mas também, juntamente com isso, você precisa entender que isso está diretamente ligado à sua dedicação nas mãos do Senhor, no seu dia a dia, nas coisas que Deus coloca diante de você. Porque você foi chamado para isso. Foi isso que sacudiu a nossa vida. Porque quando nós nos deparamos com a realidade dos nossos filhos, a primeira coisa que a gente pensou foi: danou-se, agora acabou, como é que nós vamos viver? Essas crianças precisam de terapia todos os dias, elas dão problema na escola todo dia, problema entre aspas, pela condição delas. Não tem um dia que a gente não vai para a cama morto de cansado os dois, vida de casal não tem mais. É muito pesado uma rotina de uma família típica. Então nós pensamos assim: acabou a nossa vida. Aí vem um amigo nosso que canta uma música que diz assim: o bem que nasceu dessa dor há de vingar. E a gente começou a perceber quantas bênçãos que vieram junto com esse desafio. A ponto da gente viajar o Brasil inteiro para falar só disso aqui, falar da nossa vida. E aí pessoas olham para a gente e falam assim: eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho, é um pastor, é uma professora, é um isso, é um aquilo. Porque isso é igreja. A igreja é viva, porque a igreja é feita de pessoas que vivem o dia a dia, que vivem os seus desafios no dia a dia, porque no meio deles, Deus cumpre as suas promessas, Deus cumpre os seus propósitos. Então saia daqui essa noite, em nome de Jesus, encorajado. Porque talvez você esteja orando, pedindo a Deus que mude as circunstâncias, e Deus não vai mudar. As pessoas me perguntam por aí, desculpa se isso ofende você, não estou dizendo que Deus não pode mudar. Eu estou dizendo que talvez você esteja orando na direção contrária. Semana passada, retrasada, eu estava no Rio de Janeiro, no seminário Simon, então uma pessoa, foram 3 dias de imersão na teologia da inclusão, e a gente falando sobre isso, teve uma hora assim de perguntas, uma pessoa perguntou assim: pastor, o senhor não ora pela cura de seus filhos? Porque o autismo não tem cura, tecnicamente. O senhor não ora? Eu falei: eu oro todos os dias. Todos os dias eu oro pelos meus filhos. Mas eu não oro por saber que o autismo não tem cura. Eu oro por saber
que o Deus que eu sirvo pode fazer qualquer coisa acontecer. Agora, eu também descanso, eu falei, agora tem uma coisa. Se Deus quiser curar os meus filhos, Ele pode. Mas independentemente dele curar os meus filhos nessa vida, Ele já curou a Isabel e o José daquilo que é desgraça na vida deles. Os dois já conheceram o Evangelho. E aí é questão de tempo, irmãos. Vai chegar o dia que eles vão ter um cérebro perfeito, sabia disso? Vai chegar um dia que eles não vão sofrer mais bullying. Vai chegar o dia que eles vão ter um funcionamento perfeito. E por toda a eternidade. Porque eles foram encontrados pelo Evangelho do Senhor Jesus. Então, se Deus quiser curá-los para viver uma vida normal aqui, eu vou ficar muito feliz. Mas eu já me deleito no fato de que o Senhor morreu na cruz por eles. E que isso tudo são as marcas do pecado na nossa história. Deus já curou os meus filhos. Porque o Evangelho cura, queridos. O Evangelho cura aquilo que a medicação não cura, que a terapia não cura. O Evangelho cura a alma. E a igreja tem o Evangelho nas mãos. E às vezes nós não vamos conseguir mudar a circunstância. Por isso que eu disse, ore sim para que Deus mude as circunstâncias, mas sobretudo ore para que Deus mude a sua perspectiva diante delas. Como Jesus fez com aquele, concluo aqui, com aquele homem que estava crucificado ao lado dele. Não tinha o que fazer ali. Aquele homem merecia aquela desgraça. Lembra disso? Lucas 23. Mas o Senhor olhou para ele e falou assim, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. A primeira pessoa que entrou no céu de mão dada com Jesus Cristo foi um bandido. O que dizer do que Deus pode fazer com a nossa vida? Por isso que nós precisamos pregar o Evangelho, viver o Evangelho. É isso que muda a nossa perspectiva diante das dificuldades, irmãos. Eu queria concluir cantando um cântico.